Creatina atua na prevenção e tratamento de Alzheimer, diz estudo. Esse é o título para que você clique na notícia. E aí eu cliquei, baixei o estudo que está aparecendo aqui agora e mais detalhes precisam ser descritos para que a gente entenda esse processo. Será esse mais um benefício da suplementação da creatina? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, aqui nos comentários que vocês mandam. Então já deixo essa sugestão para você que está chegando aqui agora. Joga aqui, se você tem alguma dúvida, comentário, questionamento sobre o mundo, sobre a parte da medicina esportiva que ainda não encontrou, joga aí. Aí aproveita, Já deixa seu like, faz a inscrição aqui no canal, ativa o sininho, porque são 4 vídeos por semana, além dos nossos bate-papos que acontecem toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite. E aí, nesse bate-papo, no ao vivo, muitos seguidores colocam sugestões muito interessantes de temas. Então vem aqui, vamos aprender, vamos nessa. Bom, vamos iniciar o vídeo descrevendo o que seria a doença de Alzheimer. É a demência mais comum em idosos e é uma doença progressiva, é uma doença neurodegenerativa que vai progressivamente reduzindo a capacidade cognitiva dos indivíduos que são afetados. E aí a sua fisiopatologia, por que ela acontece? Ela é um pouco mais complexa. Como alvo principal, você tem o acúmulo de placas beta-amiloide no espaço extracelular do cérebro e a formação de uns emaranhados neurofibrilares que acompanham uma proteína, que é uma proteína tau, que quando ela fica hiperfosforilada, ela começa a gerar danos nos interiores dos neurônios. Consequentemente, você tem uma morte neuronal, você perde essa capacidade cognitiva. Além disso, existem algumas alterações adicionais, principalmente na capacidade de captação de energia. O nosso cérebro, ele tem uma demanda de, em média, 20% do nosso gasto diário de energia de calorias. E a gente precisa ofertar glicose. E a doença de Alzheimer, você tem uma perda, uma redução nessa possibilidade de fazer essa captação de energia. E aí, quem está acompanhando o conteúdo aqui do canal, tá ligado o que a fosfocreatina faz. É a primeira fonte de energia que a gente tem para executar o movimento ou até para gerar esse pensamento. Então, por essa correlação, a gente teria: será que se eu suplementar creatina, eu vou aumentar essa capacidade de absorver essa energia? Então, isso teria uma proteção, ou até em estágios iniciais da doença, você teria benefícios nesse contexto. Porque o alvo principal do tratamento atual da doença é justamente você impedir essa impregnação dessas proteínas ali que ficam alteradas em indivíduos que possuem a doença. Então, a suplementação da creatina não teria essa ação aqui inicial, mas algum benefício secundário. Além do fato de existir um processo também de neuroinflamação. E a creatina, como você reduz as espécies reativas de oxigênio, então você teria pelo menos duas ações secundárias nesse processo. É uma coisa que o estudo levantou de hipótese, de probabilidade, Então vamos investigar e encontrar alguns resultados. Será que existe algum benefício? É esse contexto que a gente precisa ter de entendimento que foi o alvo desse estudo. E aí vamos para algumas bases desse estudo. Ele pegou a ideia de que experimentos prévios, principalmente em animais, variaram entre 6 e 9 semanas de intervenção dessa suplementação da creatina, e aí foi observada uma melhora cognitiva, uma melhora na função mitocondrial e alterações benéficas nos níveis dessas proteínas amiloides. E aí vem um grande ponto já que a gente precisa reforçar. Esse também foi um estudo feito em animais, em camundongos. Então a gente não necessariamente consegue pegar essa mesma ideia e dizer que isso vai acontecer em humanos. Então a gente precisa ter muita calma ainda nessa associação inicial, mas temos alguns pontos interessantes, positivos, encontrados nessas avaliações aqui. E nesse ponto, vale a pena reforçar um outro fator. A gente tem uma coisa chamada de barreira hematoencefálica. Por quê? O nosso sistema nervoso central é algo muito importante no nosso corpo. Então a gente não pode deixar que qualquer substância, qualquer coisa, entre nele. Quando você tem uma suplementação de creatina, então você joga a creatina para dentro do seu corpo. Isso vai cair no seu estômago, vai para o seu intestino, do seu intestino ele ganha corrente sanguínea
E aí existe a possibilidade dessa corrente sanguínea ter a entrada nessa parte encefálica, né? Hematoencefálico. Só que aí existe um filtro. E aí esse filtro vai barrar a entrada da creatina nesse sistema nervoso central. Mas como é que a creatina consegue demonstrar alguns resultados positivos? Novamente, não pela sua ação direta, mas por mecanismos indiretos. E aí, pensando nesse ponto, foram propostas duas hipóteses. A primeira delas é que a suplementação da creatina vai aumentar uma coisa que a gente chama de proteínas sinápticas, melhorando a plasticidade do neurônio. A célula do neurônio, não necessariamente porque ela morreu ou foi perdida, ela pode se regenerar, ser recuperada. Então, existe essa ação por reduzir esse mecanismo neuroinflamatório por uma outra substância, por uma outra via, que é um fator nuclear kappa, descrito como esse ponto. Então, teria essa primeira hipótese, essa primeira proposta. E o segundo tópico é que a creatina, por estimular a via da mTOR, que é um ponto central, fundamental no processo de hipertrofia, a mTOR também teria alguns benefícios, algumas ações secundárias. E uma delas é justamente de agir na redução dessa concentração da proteína beta-amiloide e dessa proteína tau, que ficaria como a base daquele processo da fisiopatologia, do início dessa doença. Então, a dúvida que fica, será que a creatina, em estágios iniciais da doença de Alzheimer, ou até como um próprio processo de prevenção, teria o seu benefício? Ele coloca na conclusão que mais estudos eles precisam ser feitos, inclusive estudados em humanos, para que assim a gente consiga ter uma mais forte recomendação. E esse aqui foi o intuito de gravar o vídeo para vocês. Por quê? Eu fico com um pouco de receio em relação a essas notícias que tentam chamar mais a atenção de vocês, sabe? Por quê? Para que vocês não abandonem um tratamento base que vocês já tenham. O alho que vai ajudar no colesterol, a creatina que vai ter a cura, o tratamento do Alzheimer. Então, por vezes, as pessoas acabam depositando, muita crença, energia, inclusive abandonando o tratamento base com essa ideia de que a medicina tradicional está relacionada à indústria farmacêutica e que os remédios vão, na verdade, piorar mais do que ajudar. E aí fica com esse receio do uso de medicações e as pessoas acabam se sustentando nos suplementos, teorias alternativas que, por mais que exista uma base, a gente precisa ainda de mais estudos mais robustos para ter uma evidência científica mais forte. Então, mantenham o segmento, mantenham o tratamento e cuidado com essas soluções simples para os problemas complexos. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esses ou novos temas, joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo.